bilionários deveriam existir? Ai, gente, vocês têm aí um tempo? Cara, eu acho que nos dias de hoje, assim, eu acho que o bilionário vai continuar existindo. A questão é o que você faz com o privilégio do bilhão que você tem. Porque com grandes poderes, para mim, vem grandes responsabilidades. O planeta não sustenta mais o modelo de crescimento que calçou, né, os últimos 100 anos, né, o período pós-revolução industrial. Não dá mais para a gente querer que as empresas cresçam da maneira como, inclusive, o mercado financeiro exige que elas cresçam. E para mim é aí que os bilionários entram, não só nesse imaginário, mas também numa responsabilidade. A gente está vendo, né, o Elon Musk nessa batalha que ele está travando, né, com o Alexandre de Moraes, no momento que a gente está gravando aqui. Obviamente existem excessos de ambos os lados, a gente está vendo isso muito claramente. Mas quando você tem uma pessoa com tanto poder usando este poder dessa maneira, eu tô falando dos dois lados, inclusive, mas vamos olhar só pro bilionário, né, que foi a sua pergunta. Fazendo um abuso de um poder econômico, pra mim aí você começa a romper um limite, sabe? Então, assim, não tem nenhum problema contra bilionários, mas eu acredito que eles têm uma grande responsabilidade. E que a gente também precisa pensar, eu quero 1 bilhão pra quê, exatamente? O que este bilhão está satisfazendo? O que acontece com uma pessoa quando ela chega no lugar e fala, olha só, eu tenho 1 bilhão. Porque depois que você alcança, deixa eu falar pra você, quando você alcança alguns milhões de patrimônio, a sua vida financeira está resolvida. E para mim, depois desses milhões alcançados, e você conseguiu resolver a sua vida, a vida da sua família, inclusive das próximas gerações, o que vem dali para cima é muito mais sobre o seu ego do que sobre uma necessidade. Isso eu concordo. A gente sabe que passado uma determinada instância, o dinheiro não traz mais felicidade. Então, às vezes o que me parece é que essa fome, essa sede, esse desejo do bilhão, ele é mais para saciar um ego, muitas vezes ferido. A pessoa não consegue parar de crescer. E ela deixa de ser, e ela começa a querer ter cada vez mais. Muitas vezes doente, né? Porque ela mentalmente. não consegue mais viver. Ela se perde de si própria. Então, pra mim, assim, eu olho pros bilionários com uma certa até dor, né? Tipo, coitada dessa pessoa que não faz outra coisa da vida a não ser perseguir mais milhões e mais crescimento, sem olhar o rastro que ele tá deixando. Então, assim, se for pra ter bilhão, deixa um legado positivo para as próximas gerações e coloque a mão na consciência para entender se de fato o legado que você está deixando é de crescimento. Não, mas a minha empresa está gerando muitos empregos, né? Porque é sempre essa justificativa. Mas vamos pensar nos bilionários de bancos, por exemplo. Qual é o rastro que você está deixando? Todos os dias eu recebo depoimentos nas minhas caixinhas, no meu Instagram, dos meus alunos, mostrando o que a dívida fez com eles. Ou vamos falar dos bilionários das bets. Nossa, isso é crítico, hein? O que o seu Tem bilhão muita gente. tá deixando de Emprego rastro? não é, porque não vai gerar muito, é uma empresa de tecnologia. Não vai gerar muito emprego, né? Nem Convenhamos. imposto, né? Porque até onde eu sei, estava sendo aprovado aí a questão de impostos aqui no Brasil. Então, acho que se cada um colocar a mão na própria consciência e pensar, poxa, que rastro o meu bilhão tá deixando? O problema não é sobre o bilhão. O problema é o rastro que este crescimento deixa no planeta como um todo. Seja porque estamos consumindo muito mais do que a Terra é capaz de produzir, seja porque estamos endividando muito mais do que somos capazes de pagar, seja porque estamos gerando uma sociedade que vai ficar cada vez mais idosa, com menos dinheiro para se abastecer. Então a gente tem que entender que essa cultura imediatista do bilhão, ela vai cobrar muito caro. E ela vai cobrar cada vez mais caro de quem tem menos dinheiro. Bom, André, vamos para o nosso quadro? O ping-pong? Eu queria antes deixar uma pergunta aqui pra Nath, porque a gente falou de seguro. E o INSS não deixa de ser um seguro também, de certa forma. Qual a sua opinião sobre o INSS, Nath? Isso não será suficiente, né? É a sigla do INSS. Sim. Isso não será suficiente. Para aposentadoria, Para no caso. aposentadoria. Basta a gente olhar hoje, né, para os idosos de hoje, gente. Assim, se não é só, obviamente, o nosso déficit orçamentário, o país gasta mais do que deveria, é uma zona, aquilo é um horror, a política fiscal é terrível, gasta-se muito mais do que deveria, assim, de todos os lados, enfim.
Acontece que a gente não pode negar que daqui a 25 anos, se eu não me engano, você vai ter mais idosos do que crianças. E a gente perdeu o nosso bônus demográfico. Bônus demográfico, quando você tem mais jovem atuando. E esse deveria ser o auge, né, de uma economia de um país, que é quando a gente gera riqueza, a gente consegue estabilizar, traz a galera que estava, né, lá embaixo, via educação para cima, como a Coreia do Sul fez. Estive lá o ano passado. Fiquei impressionada com a guinada que a Coreia do Sul fez em 30 anos, um país pobre, com um PIB que era 1/3 do Brasil, e hoje dá uma surra na gente em tecnologia, desenvolvimento social, econômico, através da educação. Então, quando a gente olha para aposentadoria via INSS, primeiro que a gente vai precisar de uma reforma previdenciária, outras reformas previdenciárias, porque vamos viver, quem está nascendo hoje, se eu não me engano, tem 50% de chance de chegar até os 100 anos de idade. Então você vai ter cada vez mais idosos, para cada vez menos gente bancando essa conta. Lembrando que o INSS no Brasil não é um sistema que você acumula para você própria. Então, quem está pagando a conta hoje, quem está empregado hoje, paga a conta dos aposentados e pensionistas de hoje. Você não está acumulando para você. Então, acreditar que o INSS vai tomar conta de você no futuro, até porque os preços aumentam numa velocidade maior, e essa é outra revisão que vai ter que ser feita, porque hoje o INSS ele é corrigido com o salário mínimo. Muito provavelmente isso vai deixar de acontecer, porque isso é insustentável. É insustentável. Então, assim, pensa que o INSS, daqui a muito pouco tempo, não será mais corrigido acima da inflação. Ele vai continuar sendo corrigido, provavelmente, pela inflação, mas ao contrário do salário mínimo, que ele paga a inflação e mais um pouquinho, isso provavelmente não vai acontecer com o INSS. Então, teu poder de compra como aposentado vai cair demais. Então, ou você faz teu pezinho de meia com uma boa estratégia de dividendos, pegando um bom tesourinho direto, renda mais, criando ali uma carteirinha assim de futuro, ou ferrou pra você. Agora vamos lá para o nosso ping-pong. Eu faço. Bora. A Nath já sabe como é que é. Uma pergunta, a Fico resposta tensa. rápida. Fico tensa com ping-pongs. Minha cabeça tipo não assim, pensa muito rápido. Gustavo Lima ou Anitta? Tá bom, ótimo. Entendeu? Ah, mas tem alternativa. Tem alternativa. Ótimo, beleza. Vamos lá, Tesouro Direto ou CDB? Ai, que pergunta difícil, Carol, porque depende, né? Não, aqui é uma só, É Nath. CDB ou CD bosta? CD bom ou CD bosta? CDB bom. Vamos falar assim, um CDB bom. Se for Selic, melhor CDB. Bancões ou corretoras? Corretoras. Nubank ou Inter? Depende. Ai, é difícil. A Nath hoje tá escapando, hein? Mas é que depende, não dá pra Depende Mas do se outro. você produto. fosse escolher. Inter. Amortizar ou investir? Pô, Carol. O ping-pong é assim. Aqui é tipo Olimpíada. Mas é que tá... É apertado. ping-pong radical. depende. Não, mas a gente vai induzir a pessoa ao erro. Não, Não, justifica. Justifica, é justo. Deixa ela justificar. Amortizar ou investir muito depende da taxa Depende de da taxa de juros. juros. Pronto, vamos deixar a Nath se Se a explicar. taxa de juros for maior É, ou menor, aí tem que fazer um estudo, né? se a taxa do teu financiamento é menor, investe. Se a taxa de financiamento for maior, amortiza. Carro, alugar ou comprar? Pra mim, comprar. Consórcio vale a pena? Não. Não, a Nath é rápida, né? Aí foi uma Não. pergunta boa. Não, aí fica Já fácil. foi direto, nem pensou. Não. Não. Nath, Só de falar consórcio, não. Não. não, nem esperou. Nem fala essa palavra que vai que chama, assim. Nem Nem fala... esperou.